Oi, oi, o pessoal tá entrando. O Léo já tá aqui. Oiê! Olá! Tudo bem? Tudo bem, deixa eu tirar meu som aqui que eu tava no curtindo Foo Fighters, já pra entrar na vibe, né? A pessoa super, né? Pilhada já. Pra variar um pouco, né, Léo? Só para descontrair um pouquinho, para a gente já entrar no clima do negócio, entrar bem. E Tá aí, como é que tu certo. tá? Tô bem, Léo. E você? Agora, melhor ainda, né? Estamos indo, Ah, do jeito que dá. ó, o rei aí, Thaís, todo mundo aí. Vamos entrando. Gente, quem tá entrando, aperta aí nesse aviãozinho aí, compartilha essa live com o pessoal, para que outras pessoas possam assistir, né, Léo, a gente. Sim, manda pra galera geral, no mínimo 35 pessoas, pra gente bater o recorde aí, encher essa sala. Tá certo. Ai, ai, Léo. E aí, eu quero saber desse livro, hein? Já você vai falar bastante dele. Tem gente aqui que eu vi que Vamos. tá entrando. A Thaís é uma delas que tem interesse em escrever um livro. E aí eu acho que você vai poder Legal. ajudá-la bastante. Ó, Sim, gente, compartilha aí. Eu tô aqui, ó, clicando e chamando um montão de gente para participar com a gente. Façam o mesmo. vamos mandar. Convida Aí. geral. Você sabe que eu lembrei de você, eu tenho uma amiga que ela já trabalha há muitos anos com ginástica para gestante. E Aham. aí, agora, nesse período, não tá meio complicadinho, né? E aí ela postou ontem que ela falou, quem diria que um dia eu ia escrever um livro, ainda mais numa situação como essa, numa quarentena. Então, imagina, quem diria que isso iria acontecer, mas Sim. que trouxe isso para ela nesse período, né? Ela escreveu um livro, ela falou, nossa, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na vida. Então, olha que Eu acho que bacana. muitas pessoas vão passar por isso, né? De fazer coisas que não imaginariam que poderiam fazer ou que conseguiriam fazer. Vão ter que se reinventar de qualquer forma, né? Que nem a gente vem discutindo e conversando sobre isso já nos grupos que a gente faz parte ali, né, Dani? Então eu acho É. que é uma coisa que vai ser cada vez mais recorrente, né? Então a galera vai precisar realmente se reinventar em todas as áreas, todas as áreas. É verdade, é verdade. Todo mundo está se reinventando. E quem não se reinventar, não é, né, vai ficando para trás. Eu estava conversando com uma aluna, olha que interessante. Ela é mestre de chefe de confeitaria no restaurante e subchefe da parte de salgados. É um restaurante Uhum. super conhecido aqui em Santos, enfim. E aí ela estava falando assim que quando tudo isso aconteceu, ele estava desesperado porque ele falou: o que eu vou fazer agora? E eles começaram com um projeto de delivery para ver o que queria, né, como queria ser. Falou, vamos arriscar. E ela falou, Sim. nossa, tá dando super certo. Tanto é que ela falou que quando voltar tudo ao normal, ele vai querer continuar com esse serviço de delivery que ele não tinha antes. Ah, sim. Olha que Eu louco, né? até estava conversando esses dias com um amigo, né? Porque a gente tem que ver o lado bom das situações ruins, né? Eu Sim. acho que essa crise que a gente está passando, que nem um empreendedor fala, a corona crise que a gente está enfrentando, ela vai trazer muitos benefícios mesmo, principalmente para as empresas, para quem é empreendedor, porque a gente vai acabar vendo assim coisas que a gente já poderia ter eliminado antes e não foi eliminado até agora por É ficar no verdade. padrão, ficar numa rotina, por ter aquele hábito, né? E que agora a gente teve que se E, reinventar e viu que realmente isso dá certo, né? Por exemplo, reuniões. Quanto tempo a gente perde numa reunião numa empresa? Sendo que agora todas as reuniões estão sendo feitas por Skype, por Zoom, a galera trabalhando no home office, a produtividade é muito maior, a pessoa vai trabalhar com muito mais vontade porque está mais descansada. Imagina, aqui em Blumenau acaba que não acontece tanto isso, mas em São Paulo, quanto tempo a pessoa leva de casa até o trabalho? Até esses dias eu vi uma charge, achei muito legal. Assim, o cara acorda 4 horas da manhã, 4h30, não sei o quê, 5 horas está pegando o metrô, ele chega no trabalho 9 horas, acabado. E do outro lado tinha um verdade. bonequinho, o carinha acordando 5 para as 9, pegando uma xícara de café e sentando em frente ao computador para trabalhar.
Então, tipo assim, a produtividade da pessoa vai ser outra, a vontade de trabalhar vai ser outra. E para a empresa isso vai ser muito melhor também, né? Porque ele vai conseguir se doar mais para a empresa. Só que, claro, a gente tem que pensar também no seguinte. Eu tenho uma aluna que agora está trabalhando no home office, só que a empresa que ela trabalhava não tinha o hábito de fazer isso e eles não estavam preparados para isso. Então, assim, tá sobrecarregando ela um absurdo, assim, tipo, ela tá estressadíssima porque... Então, a galera não tá sabendo ainda como lidar com isso, o que é muito normal, porque é uma fase de adaptação, né? A gente vai ter que passar por esse processo de aprendizagem. Então, tipo assim, as empresas não estavam preparadas, os funcionários não estavam preparados, a gente nunca foi treinado para isso. Então, agora a gente vai passar por isso e essa crise, esse vírus todos vai ensinar a gente de uma forma ou de outra. É sempre assim, né? Quando a água bate na bunda, a gente acaba tendo que se reinventar. E tem um lado bom da crise que foi por isso, né? Eu acho que tudo tem um lado bom, apesar de muitas coisas ruins acontecendo, sempre tem alguma coisa boa por trás, né? Sim. Surge com tudo isso. Vou começar a apresentar você, né, Léo? Porque a gente começou a conversar, eu nem apresentei aí. Gente, é o seguinte, é 2 geminianos conversando, vocês não têm noção do que é isso. Vocês estão ferrados, isso aqui só tem hora para começar, para terminar sabe Deus quando. É verdade, Léo. Olha, só para apresentar vocês, aí eu já falei um pouco aí nos posts que eu fiz. O Léo é um grande amigo meu, inclusive hoje, Léo, há 4 anos atrás, nós estávamos juntos nessa data, olha que coisa louca, lá na mentoria do Joel. E há 3 anos atrás, nós estávamos juntos de novo nessa mesma data, lá no Método CIS, em São Paulo. Olha que louco. Verdade. Que legal, verdade. Muito louco, tá? Então, assim, só o ano passado, praticamente, que a gente não esteve junto nessa data, mas... Estamos agora também. Junto, Eu achei muito legal quando eu vi isso, o Facebook me lembrou disso hoje, eu tava olhando lá as lembranças e achei fantástico isso. Que gente, legal. Então, Léo, nós nos conhecemos por o mundo online, né? Nós fazemos parte de um grupo do Joel, enfim, que ele colocava várias coisas, nem era mentoria ainda. Sei lá quanto tempo faz que a gente se conheceu nesse grupo, mas pessoalmente fazem 4 anos praticamente que a gente se conheceu e foi assim, grude, né? A gente se conheceu. Amor à primeira vista. Verdade, Léo, foi mesmo. E aí a gente já começou a causar, as pessoas falaram, nossa, juntou esses dois, ferrou. Dois geminianos. É perdição. Então, eu sou uma grande fã do Léo. O Léo tem uma história incrível. Tanto é que ele relata um pouco dessa história, né? Um pouco das histórias dele, de uma das histórias dele no primeiro livro dele. E agora ele está com o 2º livro, já indo para o 3º livro. Esse livro aí, ele conta bastante sobre a vida dele, tá? É uma parte da vida dele que eu acho, assim, de superação incrível. E agora, que é o que a gente vai falar hoje, ele tem um 2º livro que é sobre criatividade. É um livro incrível também. E a gente vai estar falando sobre isso aqui. O Léo, ele trabalha com movimento, né? Então ele é personal, é um empreendedor, porque às vezes a pessoa pensa assim, empreendedor é ter uma empresa. Não é, tá? Então o Léo é um verdadeiro empreendedor, tá? Trabalha como personal, é escritor e participa de vários projetos. É um cara que estuda muito. Enfim, conhece pessoas maravilhosas, né, de bastante influência também. Então, eu sou grande fã aí do Léo e eu quero que agora você se apresente, fale mais do que eu não falei, de repente. Meu Deus, depois dessa apresentação é só continuar lá. Não, eu acho que assim, pra galera que não me conhece, eu sou formado em Educação Física, trabalho como personal trainer aqui em uma academia, mas eu sempre fui meio de querer muitas coisas ao mesmo tempo, bem coisa de geminiano, querer várias coisas. E já para ir meio que entrando assim no ritmo da nossa conversa, né? Eu sempre achava que isso era algo negativo, eu querer várias coisas. Eu achava que não, que eu tinha que querer uma coisa só, porque é o que a gente aprende, assim, né? Você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que seguir determinadas coisas, enfim. E uma vez eu ouvi uma palestra da Capai, Renata Capai, acho que é o nome dela, e ela fala sobre o canivete suíço, que ela era um canivete suíço dentro da escola,
E aí um dia a professora chegou para ela e disse, Renata, o que você quer ser quando você crescer? E ela respondeu, eu quero ser atriz, eu quero ser bailarina, eu quero ser cantora, eu quero ser escritora. Aí a professora disse, não, tem que escolher uma coisa só. E ela ficou inconformada com aquilo. Ela disse assim, como assim eu tenho que escolher uma coisa só? Não, eu posso ser o que eu quiser. E hoje ela é tudo isso. Ela é escritora, ela é cantora, ela fez peças teatrais, enfim. Um dia eu falei isso para ela, encontrei ela numa palestra do Murilo Gun, disse, olha, você virou assim um pouco da chave para mim com relação a isso, quando eu assisti o teu TED. Então, eu te agradeço, eu acho isso muito legal. E então eu sempre tive assim, muitas ideias, muitas coisas na cabeça, tentei tirar muitas delas, umas não deram certo, outras deram certo. Então eu sou uma pessoa que eu me considero um canivete suíço, gosto de estar envolvido com algumas coisas, assim, né? Além da educação física, como tu falou, da parte de movimento, sempre gostei muito de escrever, então resolvi escrever esses livros, o que foi um processo também de autoconhecimento, porque eu não me achava capaz disso, achava que isso não era o momento, enfim. E as coisas foram indo, foram se encaminhando e deram certo, né? Então hoje tenho aí 2 livros publicados, trabalho como personal, professor de uma academia, e a gente vai se envolvendo em alguns projetos que a gente vai criando e vai fazendo, que nem você falou, eu não tenho uma empresa, mas eu sou a minha empresa, né? Eu empresa, como o meu mentor fala, o Rafa Miranda, né? Eu empresa. Então eu sou a minha empresa hoje. É verdade. É isso aí, eu agradeço você por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo, batendo esse papo, né? E com um assunto que é super relevante para os dias de hoje, né? Que tá ligado a muita coisa do futuro, mas que o futuro é agora, né? Como você colocou lá. Sim. Então, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da parte de tecnologia e eles falaram: o que está acontecendo hoje, essa coisa virtual, essa coisa online, tudo isso era previsto para daqui a 10 anos e não para agora, né? Não para o momento de agora. O Léo travou aí. Léo, tá me ouvindo? Léo? Vocês estão me ouvindo? Opa, o Léo deu uma... Deu uma travada. Deu uma travada, foi em mim ou foi em você, será? Não sei. Pessoal, quando travar, vocês falem aí que está travando para a gente saber. Antes de começar, eu já fiz uma oração para Nossa Senhora da internet, né? Para gente saber como é que é esse horário. Mas você estava falando que você estava conversando com alguns empresários, empreendedores, né? É isso? Isso, eles estavam falando que tudo da tecnologia que está acontecendo hoje era previsto para daqui a 10 anos. Então, crianças tendo aula online, isso daqui era para daqui a 10 anos. As pessoas tendo aula de inglês, de musculação, sei lá, de ginástica, vamos dizer assim, cursos, tudo isso que está sendo envolvido de forma online, tudo isso era previsto para daqui a 10 anos e está acontecendo agora. Exato, então, imagina, ninguém estava preparado para isso, nem as empresas que oferecem, né, a internet, claro, net, enfim, Vivo, nem as empresas, ninguém estava preparado para esse boom agora, né? Então, e aí a criatividade nesse momento, eu falo que é tudo. Criatividade você precisa ter para estar em casa e saber o que você vai fazer com o seu tempo ósseo, se você está com esse tempo ósseo. Criatividade para saber, né, como lidar com as crianças. Então, a criatividade nesse período vai ser fundamental, está sendo fundamental. Né, Léo? Então, eu quero que você comece aí falando um pouco disso. Gente que está chegando agora, compartilha essa live aí. Eu sei que hoje é feriado, né? Mas para muita gente, feriado está sendo todo dia. Então, não faz muita diferença, né? Bem isso. Então, pode começar, Léo, fica à vontade. Justamente como tu falou, as coisas elas evoluem muito rápido e mudam muito rápido, né? E a gente não tem assim como dizer, vai mudar daqui a 10 anos. Porque é de uma maneira tão rápida que você não tem como mensurar isso, né? E é como tu falou, a criatividade ela vai servir para todo momento e para todas as horas. Então, assim, você falou da questão da tecnologia, do emprego e tal, que era para mudar há tanto tempo. Mas todo dia a gente está passando por situações que te fazem usar da criatividade. Um problema que você tenha no trânsito, um problema que você tenha na empresa. Então, assim, problema a gente tem toda hora e a gente precisa resolver esse problema. Por mais grande que seja esse problema, ou menor que seja esse problema, você vai ter que resolver. Então, assim, algumas pessoas falam que a criatividade ela é como se fosse uma ferramenta
de solução de problemas. Eu vejo ela que vai muito além disso, mas claro que ela também é uma ferramenta para corrigir problemas, né? Então, assim, digamos que você chega em casa e a tua porta não abre de jeito nenhum, você tem um problema. Como é que tu vai entrar em casa se tua chave não está dando certo, tua porta não está abrindo? Ali, naquele momento, tu vai ter que, ou tu vai criar alguma coisa para abrir aquela porta, ou você vai dar um jeito, ou você vai ter que pensar como eu vou abrir essa barra, vou ligar para um chaveiro. Então, tu vai ter que criar uma solução para aquele problema. E ele é um problema simples, teoricamente. É um problema simples. Só que você vai ter que ser criativo para criar a solução daquele problema. Ou a tua empresa está passando por uma crise muito gigante, você vai ter que, sei lá, cortar gastos, enfim, tu vai ter que criar algo para solucionar aquele problema, né? Então, aí, novamente, vai entrar a criatividade. Só que eu sempre vi a criatividade como uma coisa muito mais de sentir, de ser, uma coisa assim que vai além dessa solução de problemas, né? Ela é também uma ferramenta de solução de problemas, mas eu acho que ela está muito mais ligada com o ser humano, com o ser, né? Com o ser humano, né? De você realmente colocar o teu desejo para fora, de você realmente colocar isso no teu dia a dia, de você realmente expor a tua criatividade. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade em expor a criatividade, né? Mas acho que tem tudo a ver com isso que você falou. Essa evolução isso que a gente está passando agora, tirou a gente totalmente de uma zona de conforto, né? Só que ela foi uma coisa muito grande, né? Então a gente talvez antes não tinha tanto esse olhar para a criatividade, porque não era algo assim tão em evidência. E agora isso meio que, bum, explodindo para frente, assim, tipo, agora tu vai ter que dar um jeito, se vira, meu nego. E aí o negócio começou a ser falado um pouquinho mais sobre criatividade, sobre como se reinventar, sobre inovação. Mas é algo que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, né? A Thaís falou, essa quarentena me fez perceber que eu estava gastando em muita besteira e por isso não via nem a cor do dinheiro direito. Isso é importante, né? Exatamente. É legal a gente refletir várias coisas, olha aí. Eu acho que é aquilo que eu falei, nem tudo é ruim, né? Então, por exemplo, tem gente que tá falando, olha, eu tenho curtido mais a minha casa, eu tenho curtido mais os meus filhos, fazia tempo que eu não ficava tanto tempo com eles, porque na vida, né, é férias para criança, mas às vezes não é férias para os pais. Exato. Não é verdade? Exato. Então, assim, esse é o momento que as pessoas estão descobrindo coisas boas e coisas ruins também. Sim, com certeza. Com certeza. E, Léo, me fala uma coisa, em relação ao seu livro sobre criatividade, o que te inspirou nesse livro, qual é o principal que você coloca ali no livro, né? Ou, vamos dizer assim, qual é a moral ali, né, que você coloca mais ou menos no seu livro? Quero que você compartilhe um pouco disso. Foi numa época que eu estava nos meus altos e baixos, como todo geminiano e bipolar. E aí eu estava muito naquela assim, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um segundo livro, né? Eu comecei meio que me cobrar, porque eu já tinha escrito um, e eu queria muito escrever um segundo livro. Mas ao mesmo tempo que eu queria escrever o segundo livro, eu não tinha, assim, tema para escrever, não tinha sobre o que escrever. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas, e eu tenho um cara que eu sigo há muito tempo, a gente começou a seguir ele durante a mentoria lá do Joel, que é o Murilo Gun, que é um cara que eu admiro muito, assim, acho muito legal. E quando eu comecei a seguir ele fala sobre criatividade, e aí eu entendi, meu Deus, a gente pode estudar sobre criatividade? Como assim? Dá para estudar sobre criatividade? E eu sempre gostei muito da criatividade, sempre admirei muitas pessoas que são criativas e tudo mais. E aí eu comecei a meio que me autoavaliar. Eu sempre fui uma criança muito criativa, muito. Sempre fiz muitas coisas na minha infância. Só que agora, assim, na fase adulta, eu não estava mais utilizando dessa criatividade. E eu comecei a me questionar. Mas para onde foi a minha criatividade? O que aconteceu comigo? Eu não era assim, né? Eu não tinha medo de falar em público, eu não tinha medo de expressar o que eu estava sentindo. Aonde foi parar tudo isso? E aí, nessa dúvida de descobrir o que estava acontecendo, eu fui estudar. Fui atrás de livros, fui atrás de estudiosos da área. E aí, dois livros que foram, assim, gatilhos para mim, foram esses dois aqui, que é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a autora de Comer, Rezar e Amar, que ela fala muito sobre medo, né, de você... Ele foi o livro decisão, assim, para mim. Eu terminei de ler o livro e disse, eu vou escrever sobre criatividade. Porque ela dizia assim, a gente se prende tanto nos nossos medos
com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, do que as pessoas vão falar se você escrever um livro. Porque o meu medo era o que ela estava falando, tipo assim, eu vou escrever um livro sobre criatividade, mas quem sou eu para falar sobre criatividade? O que as pessoas vão achar de um livro de um professor de educação física sobre criatividade? Eu comecei a criar vários bloqueios, né? E ela foi quebrando todos eles, Ele disse, quer saber? Eu vou escrever sobre criatividade. E um outro livro, Libertando o Poder Criativo, que é do Ken Robson, que ele fala muito sobre educação, inclusive o TED mais assistido no mundo hoje é o dele, que é Escolas Matam a Sua Criatividade. Deixa eu ver. Do School Skill Creativity. Escolas Matam a Sua Criatividade. É o TED mais visto hoje, é o dele. E eu sempre fui muito ligado à educação. E aí eu comecei a ver que realmente, tinha a ver, né? O fato de eu deixar de ser criativo com a forma como eu fui educado. E educado, não quero dizer só na escola, né? Educado em casa, na escola, no trabalho, nas crenças religiosas, enfim. Então, eu disse, não, eu acho que é isso que eu quero sim, vou escrever, vou falar um pouco sobre isso, porque o mesmo problema que eu posso estar vendo e entendendo agora, outras pessoas podem ter também, né? Outras pessoas devem pensar, mas por que eu não sou mais criativo que nem eu era antes? O que aconteceu com a minha criatividade? Se eu era... na infância eu era tão criativo e agora não consigo trazer isso para o mercado de trabalho, para a minha vida. E aí as pessoas começam a ficar tristes, sem vontade de fazer as coisas, meio que não fazendo aquilo que gostaria de estar fazendo, porque ela não está utilizando da criatividade dela no dia a dia, né? Quando a pessoa coloca a criatividade no seu dia a dia, no seu trabalho, ela não tem por que estar triste, estar cabisbaixo, depressiva, enfim, eu acho que isso são coisas que estão totalmente ligadas, né? E aí eu comecei a trazer tudo isso, tentando meio que fazendo uma cápsula, e aí surgiu o livro. Então no livro, assim, eu falo muito da questão da educação, eu dou umas chineladas na educação. Então, assim, talvez a escola não goste muito do que vai ler ali. Eu falo um pouco também sobre a questão futurística, né? Nessa questão do futurismo, das coisas que estão por vir, que estão acontecendo agora. Então, nesse livro, ele fala muito, eu falo um pouco assim sobre um estudo que teve nos Estados Unidos, onde eles investigaram 703 profissões. E aí, de acordo com esse estudo, eles viram que daquelas ali, 73% delas, ou 43% delas, tinham chance de serem automatizadas nos próximos 20 anos. Então, é como tu falou, foi bem antes, né? A profissão que mais tinha chance, que era 99% de chance de ser automatizada, era o telemarketing. Então, isso a gente já vê hoje. Por exemplo, tu entra num chat de uma empresa aérea, você não conversa com uma pessoa, tu conversa com um robô, né? Então, ele já foi automatizado. Então, esse paper é de Oxford, 2013, The Future Employer, o futuro do trabalho. É bem legal esse estudo. Então, tem essa parte futurística, tem essa parte mais de educação, e tem uma parte, o livro todo meio que aborda isso, que é uma questão de você se autoconhecer com relação à criatividade. E agora, nesse momento que a gente está passando, assim, não sei como é que está sendo para você, mas eu tenho feito muitas autoanálises, muitas brigas comigo mesmo, muitas discussões, muitas reconciliações. E aí eu comecei a estudar sobre... eu queria muito estudar sobre hábito, porque eu atuo hoje na educação física, como personal trainer, eu trabalho com obesos, né? E são obesos, assim, acima de 10 quilos, acima de 15 quilos. É o grupo que eu falo mais, não que eu trabalhe só com eles, né? E aí eu comecei a ver que o emagrecimento para esse tipo de indivíduo, ele estava muito mais linkado com a questão comportamental do que a questão física e alimentar, né? Ela até, de repente, consegue trabalhar a parte alimentar, uma dieta, seguir uma linha de treino, mas questões comportamentais, emocionais estão muito mais fortes, né? E aí eu comecei, então, a estudar um pouco mais sobre hábitos. E acabei caindo na física quântica. E aí, na física quântica, tem muito a ver com isso que a gente está falando. Então, na física quântica, ele diz que você fica 95% do tempo inconsciente. Você está inconsciente. Porque você já criou tantos hábitos que é tudo muito automático. Você entra no carro, liga, passa a marcha, dá ré e você nem tá. Tu tá voando, tá em outro mundo. Né? E, você tá nem prestando atenção no que tá fazendo, né? Você levanta, o despertador tocou, você veste a roupa, vai pra cozinha, faz o café. É um ritual que tá tão já intrínseco, tá tão em você que você não pensa mais pra fazer as coisas. Ou seja, ele quer dizer que 95% do tempo você não é você.
Que você é as tuas crenças, você é os teus hábitos, você não é você. E que 5% do tempo a gente é a gente. E ele diz que a gente é a gente, que a gente estar consciente, é quando a gente está criativo, quando a gente é criativo. Quando você expôs a tua criatividade. Claro que não é só disso o livro, né? Mas então ele quer dizer que é o seguinte, quando você entra no estágio de flow, flow é um termo que veio lá do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo que fala sobre flow, fluxo, né? O fluxo é o quê? É quando você se perde no tempo. Você começa a fazer uma coisa e você se perde naquilo. Você não vê a hora passar, você não sente fome, você está tão ali naquele momento, tão presente, que você esquece o resto do mundo. E nesse momento você está sendo criativo. Você está em flow, porque você está fazendo algo que você gosta, você está fazendo algo que te dá prazer, você está fazendo algo que não é nem uma coisa ruim, só te traz coisas boas aquilo, né? Então eu tenho certeza que você também tem o seu momento de flow. Todo mundo aqui tem um momento de flow. Ah, você tem que saber onde é que é isso. Ah, é quando eu estou fazendo um esporte, é quando eu estou escrevendo. Por exemplo, quando eu começo a escrever, eu me deixo o dia inteiro escrevendo, né? Conversar aqui contigo numa live, podemos ficar o dia inteiro, porque é coisas que eu gosto de fazer. Não é uma coisa que é um compromisso, sabe? Então, assim, quando a gente entra nesse estágio de flow, a gente está colocando a nossa criatividade para fora. E aí, nesse momento, você está 100% presente. É você com você mesmo, teus sentimentos, e a verdadeira Dani, é o verdadeiro Léo, é a verdadeira Joyce, é o verdadeiro Renato, porque ali eu estou colocando todo o que tem dentro de mim para fora. Então, assim, esse livro está quebrando assim comigo de cima e embaixo, está me destruindo. É esse livro aqui, ó, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. É um livro assim, ó, sensacional, que ele está falando justamente isso, que a gente não é a gente mesmo. E aí ele explica o porquê que a gente não é a gente mesmo e como você ser você mesmo, né? E aí tem tudo a ver com a criatividade. Então eu acho que assim, a gente não coloca a nossa criatividade para fora por várias coisas, vários bloqueios, vários medos. Se a gente for falar sobre isso também, dá pra gente falar um pouquinho sobre isso. E só que você é você quando você está com a tua criatividade aflorada, quando a tua criatividade está para fora mesmo, né? E eu vejo isso assim comigo nitidamente, assim. Então, depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, e principalmente quando eu caí na parte da física quântica, eu comecei a me avaliar, assim, é como eu te falei, é uma autoanálise, uma autoavaliação do tipo, eu acho que eu não estou sendo eu. Como é que eu posso ser eu? O que eu tenho que fazer para ser eu? Eu acho que a gente perde um pouco desse eu lá na infância, né? Se você tem aquele filme, eu não lembro o nome dele agora, mas é que quando ele se encontra com ele quando ele era criança, e aí ele vê como ele era criativo, os sonhos dele, e que agora ele era adulto e que ele não vivia, ele não era mais ele. Ele era uma máquina de trabalho, né? Então era trabalho, Tu vira um boneco, né? Tudo o resto. Você vira um moleque, você perde todo o encanto que você tem, assim, às vezes pela vida mesmo, por você estar só fazendo o que é obrigado a fazer e não aquilo que realmente você gosta. Eu acredito, eu tô até com um livro aqui, ó, já que é pra falar de livro. Você já leu? Livro é muito legal. Bom. Tem uma palestra dela no Netflix que é maravilhosa. Tem que assistir. Maravilhosa. Muito E eu bom. acho que o que ela fala também é disso, né? Eu acho que o que acontece com a gente é que lá na infância, às vezes a pessoa, o pai, o professor, ele faz você passar uma vergonha e você fica com medo de se expor. Então você vai perdendo esse lado mais criativo por conta de pais que falam, não faz isso, o que é isso? E não te incentivam a isso, muito pelo contrário. Né? Eles fazem você se sentir vergonhado com aquilo que você fez, fazem você se sentir com medo, como você falou, né? E aí você passa a achar que, por exemplo, eu acho que o que ela fala aqui de vulnerabilidade, né? De ser imperfeito, tem tudo a ver com criatividade. Muito. Porque criatividade, acho que eu é até falo sobre criatividade no livro. É ser vulnerável, sim. Então você vai fazer uma coisa, você vai escrever um livro que nem você escreveu, você não sabe o que as pessoas vão achar, mas você não ter medo disso, você não tem vergonha disso, né? Agora tu me trouxe várias coisas, assim, tipo, o ano passado eu dei uma palestra, foi nessa época também, fez um ano agora, eu dei uma palestra lá em Portugal, sobre criatividade. Lá em Porto, eu fui convidado
o World Creativity Day, que é um dia 21 de abril. Verdade, eu lembro. Dia 21 de abril. É um evento que acontece mundialmente, né? E aí lá eu falei justamente sobre isso. Os 5 P's que matam a nossa criatividade. Não vou falar sobre os 5 P's, senão a gente vai ficar mais 5 anos. Mas assim, é mais ou menos dessa linha que tu falou. Por exemplo, imagina que você é uma criança, você acabou de nascer, e você nasce sem medos, você nasce sem crenças. Os únicos 2 medos que a criança nasce é com o medo do ruído muito alto e o medo de cair, aquela sensação de estar caindo, né? Por isso que quando a criança cai, ela se assusta ou acha que está caindo. É os únicos 2 medos que a gente nasce com ele. O resto, tudo que você vê acontecer com você, são coisas que aconteceram na vida dela, no decorrer da vida dela. Só que tem que ficar uma coisa muito bem clara, que não é culpa dos pais que estão assistindo, dos professores que estão assistindo. Não é culpa de vocês. Eu matei a criatividade do meu filho, eu matei a criatividade dos meus alunos. Não. É a maldição das crenças, como diz o Paulo Vieira, né? Maldição das crenças, vai passando de uma coisa para outra. A tua mãe foi criada daquele jeito, a tua avó foi criada daquele jeito, e vai passando. Só que uma hora tem que quebrar essa crença. E pode ser você quebrar essa crença. A gente falou muito sobre isso no método CIS, né, Dani? Então, assim, imagina que tem uma criança e você vai educar essa criança de acordo com as tuas crenças. De o que é certo ou errado para você. Né? Então, assim, a menina toda espoleta, toda molecona, quer jogar futebol, a mãe vai dizer, não, futebol é coisa de menino. Ela vai sentar com a perna aberta. Ei, fecha a perna, você é menina, não pode ficar com a perna aberta? E aí você começa a criar as crenças na cabeça daquela criança. Aquela criança tinha lá, vou jogar futebol, vou brincar não sei do que, vou entrar numa caixa achando que é um foguete, daí vem lá alguém e corta os baratos dela. Não, isso é errado, não faz isso. Daí, beleza. Então ela já começou a levar uma crença dos pais para a vida dela. Aí ela vai para a escola. Chega na escola, ela sempre quer conversar com o amigo do lado, quer fazer a tarefa do outro, a professora diz, não, tem que sentar atrás do teu amiguinho, porque a gente tem que ficar sentado um atrás do outro, olhando para a nuca do amiguinho, e tu vai fazer tuas coisas, tu não vai ficar conversando. Mas como assim não posso conversar? Como assim não posso ajudar? Não, são regras, são normas, são não sei o quê. Beleza, então eu não posso conversar, eu tenho que sentar, eu tenho que me comportar, eu tenho que esperar o sinal bater e eu vou aprender matemática naqueles 45 minutos. Quem disse que a gente precisa de 45 minutos? Tem que ter um sinal, tá? Mas enfim. Beleza. Aí depois, tu vai, sei lá, para a igreja. Esse daí pode dar um pouco de bafafá, mas vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Existem as crenças religiosas. Não faz isso porque Deus não vai gostar. Não faz isso porque se tu fizer isso, tu vai pro inferno. E aí a criança fica, meu Deus do céu, eu tô desgostando de Deus, eu tô fazendo mal para Deus. Não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso. Mas aquilo que ela tava fazendo, de repente, não era nada demais. Só que, né, aí começa a se criar. Aí tu vai para uma empresa. Aí tu chega na empresa, o chefe, não, porque tu não pode falar isso, vai pra reunião, chega na reunião, ninguém fala nada na reunião, só o chefe fala. Então, tipo assim, você não tem aquela liberdade para dar a tua opinião, tem que ser só na hora que o chefe diz, agora tu pode falar, agora tu não pode falar. Acho que eu falei dos 4, né? E daí o último que mata a nossa criatividade é a nós mesmos. Porque a gente acredita em tudo isso. Eu acredito que realmente estou magoando Deus, eu acredito que sentar de perna aberta é errado, eu acredito que menino jogar futebol é errado, eu acredito que eu não devo sentar junto com os meus amiguinhos e tal. E aí, eu acreditando naquilo, acabo me fechando, me bloqueando. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei nessa conclusão porque eu fui assim. Seguindo todas as normas, sempre esperando ser aceito pelas pessoas, pela sociedade, pela empresa, sempre tentando me incluir em algum lugar que eu não me encaixava, mas eu tentava, sabe? E é muito legal porque agora que eu estou nesse mundo de estudar hábito e física quântica, eu tenho acompanhado muito alguns não, 2 caras que eu gosto bastante, que é o Pedro Superti e o Jacob Petrie. E os dois começaram a falar, justo no momento que eu estava lendo esse livro, começando a ler esse livro, eu já estava assim, né, minha cabeça estava... Aí os dois me vieram com umas lives assim, nossa, serviu certinho para mim. O cara dizia assim, o Pedro disse assim, imagina que vou usar um exemplo, deixa eu pensar, para não falar merda aqui. Mas digamos assim, Dani, você tá casada
passou-se 10 anos. Será que o teu marido está casado com a Dani de agora ou ela está casado com a Dani lá de 10 anos atrás? Porque a Dani de agora não é mais a Dani de 10 anos atrás. É outra Dani. O Léo de agora não é o Léo de 10 anos atrás, é outro Léo. Porque a gente vai mudando, a gente vai evoluindo. E você tem pessoas que querem crescer na vida, tem pessoas que não. Aonde tá tudo bem, tá tudo ok. E aí o Pedro dizia, né? O Pedro disse assim, chega um momento que você não se encaixa mais. Mesmo na tua própria família, no teu casamento, você não se encaixa mais. Porque as ideias não estão batendo. As ideias não estão batendo. E aí, tipo assim, no encontro de família, tu chega no encontro de família, a galera reclamando sempre da mesma coisa. Você, tipo, ai meu Deus, de novo isso. Tipo, você não se encaixa mais. E aí o Pedro diz que essas pessoas que não se encaixam são as ovelhas negras. Que a gente é a ovelha negra. Que a ovelha negra, ela tá sempre tentando evoluir, sempre buscando coisas novas. Só que se ela tá num lugar onde as pessoas não acompanham essa linha, ela se sente sozinha. Ela se sente retraída. E eu sempre me senti assim. Eu sempre me senti deslocado. Eu sempre me senti não pertencente a aqueles grupos, tanto da escola, como da grupos familiares. Enfim, não me sentia pertencendo àquilo porque tudo aquilo era tão diferente do que eu pensava, era tão diferente do que eu queria lá na frente, sabe? Tipo assim, quando eu fui estudar fora, eu fiquei um ano em Portugal, eu estudei em Portugal de 2010 a 2011. Eu lembro que teve uma tia que ela disse assim, você vai para Portugal? Não, duvido, tu não consegue, tu nem fala inglês. Tipo, não te imagino indo para lá. E não falei nada. Não sei se todo geminiano é assim, mas guarda, não fala. E aí, aquilo lá ficou, né, martelando. Eu disse, não, vou mostrar então como é que vai ser. E eu fui, e tipo assim, claro, eu fui com muito medo, mas muito medo mesmo, de que desse errado, de que, né... Essa semana ainda eu fiz uma postagem falando sobre medo. Porque as pessoas que me acompanham nas redes sociais ou que me conhecem um pouco mais, eles sempre falam, nossa, como tu é focado, como tu é corajoso. Eu digo, não, muito pelo contrário. Eu sou um baita do medroso. Eu sou muito medroso mesmo, assim. Tudo que eu vou fazer de novo, tudo que faz eu sair da minha zona de conforto, me gera muito medo. Só que, como diz o Cortella, coragem não é ausência do medo. É você agarrar na mão do medo e ir com ele junto. Né? Porque o medo também ele é bom ter medo. Porque ele também vai funciona, fazer né? isso e ele vai fazer você pensar. Se eu tô com medo, eu vou dizer, opa, será que é isso mesmo que eu quero? Não, então vamos reavaliar, né? Então não é você não ter medo, é você ir junto com o medo. Então, nossa, a gente já deu uma baita volta, né? Onde é que a gente tá? Não, se você parar pra pensar, né, a diferença entre o corajoso, né, e o medroso é o que faz alguma coisa e o que não faz, os dois têm medo, só que um faz mesmo com medo. O outro, diante ao medo, se paralisa e ali fica. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com criatividade, porque criatividade é isso. As pessoas, todo mundo, eu acredito que seja criativo. Todo mundo tem criatividade. Todos. A criança, olha uma criança brincando, a criança ela é criativa. Quanto mais livre você deixa a criança, mais criativa ela é. Ela dança, ela fala com um amigo imaginário, ela brinca de casinha, imagina que tem um monte de gente que tá cozinhando não sei o quê, que o carrinho que ela tá é um super carro, enfim. Todo mundo é criativo, a gente nasce criativo. As pessoas, na verdade, elas... É que quando tu fala em criatividade, eles associam muito a criatividade a pintores, cantores, dançarinos, aqueles espetáculos. Não, você consegue ser criativo, você é criativo todos os dias. Se você parar para trazer a tua consciência para você, tu vai ver que tu é criativo todos os dias. A forma como você arruma a tua casa, a forma como você fala com as pessoas, a forma como você facilita o entendimento de algo difícil, a forma como você dá uma aula de personal, a forma como você, sei lá... Esses dias eu fui no dentista. Olha só, fui no dentista e eu entrei no consultório, eu disse, nossa, mas isso aqui é um consultório de dentista? Tipo assim, tudo nos mármore, tudo muito bem organizado, cafezinho, tudo muito, muito legal. O dentista é um aluno nosso, né? E assim, dentro do consultório, o atendimento todo diferenciado. Então, assim, o cara colocou a criatividade dele dentro do consultório dele, dentro do trabalho dele. Ele estava sendo ele mesmo ali dentro. Então, assim, ele não está dançando, ele não está cantando, ele não está pintando um quadro.
na verdade, ele tá pintando um quadro, ele tá pintando o quadro dele, né? Que é a vida dele, que é o trabalho dele. Então, assim, a gente tem que quebrar esse mito de que criatividade é só para quem é o uau, é o diferente, Não. Você pode ser uma pessoa muito normalzinha, muito lá na tua, e ser absolutamente criativo, só que na tua área, em algo que é teu, que não precisa ser monstruoso, gigantesco. Perfeito. Colocaram aqui, criatividade nos salva, a Vera. Sem Verdade, dúvida, nos Vera, salva. sem dúvida. E eu acredito que criatividade, a diferença entre uma pessoa de sucesso hoje, amanhã e de ontem, se vocês pararem para analisar, é que as pessoas que têm mais sucesso, elas utilizam a criatividade ao favor delas, a favor delas. Então, o que elas fazem? Elas liberam aquela criatividade, elas mostram aquela criatividade, elas não têm medo ou melhor, mesmo com medo, né? Elas não deixam que o medo paralise elas, né? Então, se você parar para pensar aí, os grandes pintores, músicos, eles não tiveram medo e ficaram na salinha só eles ali. Então, eles eram criativos e eles liberaram isso, né? Exato. Deixaram que outras pessoas ouvissem, vissem. Então, eu acredito que é como você utiliza essa criatividade. A gente tem que parar de ter medo, de ter vergonha, de parar de pensar no que os outros vão pensar daquilo que você está fazendo e você pensar, o que eu estou fazendo vai ferir alguém? Não. Pode ajudar alguém? Legal. Né? Eu acredito que isso ajude, né, Léo? Eu acho que uma questão legal pra gente trabalhar é, tipo assim, a gente tá falando sobre criatividade, falando que existe, falando que todo mundo é. Tá, mas como é que eu vou desbloquear a minha criatividade então, Léo? Como é que eu coloco isso pra fora, né? Você vai ter que começar a aprender a lutar com esse medo, né? Então você vai ter que lutar contra aquilo que fizeram de você. Então tu vai ter que começar a lutar contra as suas crenças, contra os seus medos, contra os seus bloqueios, contra aquilo que está te prendendo. E eu associo muito a criatividade, nesse livro fala muito sobre isso, sobre autoconhecimento, que não adianta você querer ser criativo se você não se conhece, né? E essa questão de você colocar a criatividade para fora é um processo de autoconhecimento. Porque você vai ter que começar a se avaliar para saber assim, o que eu realmente gosto de fazer? Qual é os meus momentos de flow? Aonde que eu estou em flow? E eu comecei a me questionar sobre isso. E eu percebi que, assim, eu adoro ensinar as pessoas, eu adoro me comunicar, mas eu tinha pavor só de imaginar eu subindo num palco, pegando no microfone, eu já tinha, sei lá, náusea. Eu começava a dar aquele, sabe, meu Deus, morria. Sei. Mas eu queria muito aquilo. E aí um dia eu cheguei no meu coordenador do curso de Educação Física e disse assim, Cid, olha só, a gente tem que mudar a educação física. Tá muito parado isso daqui. A galera sempre fica falando sobre musculação, exercício. Vamos trabalhar um pouco mais outras áreas. Empreendedorismo, vendas, gestão, e não sei o que, não sei o que. Tem o cara certo pra trazer pra cá. Disse assim pra ele, vamos trazer o fulano de tal. E na época era o Joel. Ele disse, vamos trazer o Joel pra cá. Eu tive aula com ele, o cara é disruptivo, ele pensa fora da caixa, não sei o que. Aí o meu coordenador virou e disse assim pra mim, e por que você não vai, então? Era a semana acadêmica. Por que você não dá uma palestra na semana acadêmica? Daí eu parei e disse, pode ser. Aí depois eu saí de lá e disse, meu Deus, o que eu fui fazer? Dizer sim, meu Deus, e agora, né? Eu fiquei assim, um mês que eu não dormi pensando nisso, assim, tipo, meu Deus. Esse livro é muito bom, Hobby como Artista é excelente dica, esse livro, muito bom. E aí, eu disse assim, não, eu vou fazer agora esse negócio, né? Montei a palestra, treinei todo dia, treinei. E aí vai entrar de novo a física quântica, que ele fala sobre a questão de visualização, de você se visualizar lá na frente, toda aquela situação, me visualizava, não imaginava como é que ia ser. E foi maravilhoso. Depois disso, assim, subo num palco, tenho aquele medo ainda, mas pra mim é um momento de flow. É onde eu começo a falar e não paro mais. Tipo agora, assim, né? Que a gente começa e não tem fim. Porque é uma coisa que me dá muito prazer. É uma coisa que eu gosto de ensinar, de transmitir, de contar história, de ouvir, de querer aprender. É uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, tentar identificar aonde está o teu flow é a forma de você começar a se conhecer. Aonde que você consegue se perder no tempo, fazer uma coisa que você esquece do resto. Será que isso você consegue monetizar? Será que você consegue transformar num negócio para também gerar renda, te gerar dinheiro?
que agora nesse momento, por exemplo, que a gente está passando, Sim. né? O que tu tem facilidade para fazer? O que tu tem prazer em fazer que você poderia vender ou ensinar outras pessoas, que você poderia cobrar para isso, né? E se Por você parar exemplo- pra pensar, Léo, agora tem muita gente falando assim, mas eu ouvi esses dias, inclusive, eu vou dar aula vou falar da minha área, né? Eu vou dar aula de ginástica, professor de educação física que tá parado. Eu vou dar aula de ginástica online, tá todo mundo fazendo isso, como que eu vou conseguir aluno? Tá todo mundo fazendo, ok? Mas cada um tem o seu jeito, né? Exato. E aí você colocar o seu eu pra fora, que é a criatividade que você falou, vai tornar isso diferente. Não é? Sim. Então, é aproveitar esse momento para colocar essa criatividade. E tem um monte de gente fazendo artesanato, um monte de gente fazendo... Tá bom, mas o que você faz de diferente dos outros? Seja você, né? Porque Isso. eu sou eu. Se eu for fazer, eu e o É Léo colocar a formos tua fazer essência, aqui... né? Sim, se eu e você fôssemos fazer agora, sei lá, um desenho de uma casa, vai sair diferente, porque o meu modo de ver a casa é diferente da do Léo. E pode ser que tem gente Sim. que olha pro meu desenho e fale, olha, o da Dani é mais bonito, e tem gente que vai olhar pro do Léo e falar, não, o do Léo é mais bonito. Então, é diferente, né? Então, é você ser você mesmo e não ter medo de ser você. As pessoas hoje, parece que elas usam uma máscara porque elas têm vergonha delas. Então, coloca a máscara porque aí ninguém vê. Mas assim, Tira Dani, essa eu acho que assim, tirar a máscara não é fácil. Eu entendo Não, porque não é. eu Não, vivo, né? não Eu é. passo nisso, assim, eu entendo bem isso aí. E essas reflexões agora de quarentena me mostraram muito mais isso, assim. De como a gente é preso naquilo que a gente cria um personagem. Porque assim, ó, se você parar para perguntar para várias pessoas, quem para você é a Dani? As pessoas vão falar coisas diferentes, mas muitas coisas vão se conectar, vão ser próximas, né? Tipo assim, o Léo é um cara super animado, super feliz, super motivado, não sei o quê. Mas e se eu não for assim? Ninguém sabe como é que eu sou. Porque a gente acaba criando aquela imagem que eu quero transmitir para as pessoas, né? Que eu quero que as pessoas me vejam daquela forma. Porque sempre pediram para que eu fosse de determinada forma. Tem que falar assim, tem que se comportar assim, tem que sentar assim, tem que não sei o quê, para ser aceito pelos outros. E você cria essa máscara mesmo, e você está tão habituado àquela máscara que você esquece de ser quem você é. Né? Então você se perde, e aí quando você cai na real, meu Deus, eu vivi todos esses anos sendo um boneco, sendo um fantoche, né? Sendo levado pelas outras pessoas, pela boiada, e não coloquei a minha essência para fora, não coloquei a minha criatividade para fora. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, porque eu sempre gostei muito de dança, eu sempre fui ligado à dança, eu sempre fiz dança de salão, né? Desde criança, me criei nos bailão aqui da minha cidadezinha, lá em Ponte Alta, então nós íamos nos bailão, eu dançava a noite inteira, já fiz curso de dança de samba de gafieira, enfim. E eu gosto muito de dança. E o momento da dança, para mim, é o momento que você está conversando com as outras pessoas sem falar nada, através do movimento. E você consegue colocar muita coisa para fora através da dança, né? E eu faz muito tempo que eu não danço. Faz muito tempo que eu não danço. Nem sei qual foi a última vez que eu dancei. Aí eu disse, eu tô com vontade de dançar. Vou começar a procurar uma escola de dança aqui em Blumenau. E aí encontrei uma, semana que vem eu marquei para fazer uma aula. Vou lá fazer uma aula de dança. É danças urbanas. Porque eu acho legal, e é uma coisa assim que me deixa pra cima, eu gosto, sei lá, tira umas coisas de dentro da gente. Enfim. E assim, então a gente consegue desbloquear a criatividade, não é fácil, vai gerar muito esse processo de autoconhecimento, de você tirar aqueles teus monstrinhos lá de dentro. E a criatividade também pode ser treinada. Sim, a gente consegue treinar a nossa criatividade. Tem provavelmente muitas pessoas já ouviram falar da regra das 10 mil horas, né? A regra das 10 mil horas, que vem aí do Erickson, do Ryan, do Malcolm Gladwell, do Geoff Colby, que eles falam que tem estudos, né, mostrando que violinistas que praticaram 10 mil horas durante não sei quanto tempo se tornaram maestros naquilo. Então, assim, não que você precise ficar 10 mil horas trabalhando em cima disso, mas é uma coisa que você pode criar o hábito, você pode... janelas killer, Valéria, bem isso, essas janelas killer são bem perigosinhas. Tem no livro do Augusto Cury sobre ansiedade. E aí, tu
vai pensar assim, tá, eu vou ter que treinar. Como que eu vou treinar minha criatividade? Tu pode tirar um tempo, especificar um tempo para fazer aquilo que mais te dá prazer. Por exemplo, eu vou dançar na quarta-feira, sei lá que hora, 8 horas. Eu tirei um tempo, reservei para colocar minha criatividade para fora. Ou, por exemplo, eu gosto muito de ler, eu sempre, de manhã, eu acordo, tomo café e eu vou ler. Né? Porque é uma coisa que me dá prazer, ler. Eu me perco assim também montando meus projetos na parede. Esses dias eu postei um videozinho eu na parede colocando post-it. Então, é uma coisa que eu gosto, assim, eu me perco assim, montando aquelas coisaradas todas ali, sabe? Então tu pode começar a treinar a tua criatividade de identificar, por exemplo, aonde está o meu prazer, o meu flow, e começar a colocar isso no teu dia a dia. Começar a se questionar sobre alguns problemas. Como é que eu poderia solucionar tal problema? O Murilo Gani usa uma técnica do e se? E se determinada coisa fosse de outro jeito? Sei lá, vamos pensar no... você vai andar na rua, tem os postes de luz, aquele monte de fio por cima, né? Fica horrível. Olha para aquele poste e pensa, e se eu colocasse esses fios embaixo da terra, por exemplo? E se não tivesse postes? Tu tá treinando a criatividade. Eu vou... provavelmente, quando tu vai para o trabalho, tu sempre vai pelo mesmo caminho. E se hoje eu for por outro caminho? E se hoje eu for de bicicleta? Você vai começar a ver coisas diferentes que você não estava vendo. Se você ir de carro ou de bicicleta é diferente já, mesmo que seja o mesmo caminho. Hoje eu vou para determinado local e eu vou começar a observar tudo à minha volta. Começa a observar. Porque você vai trazendo ideias de fora para dentro. Você vai... Naquele livro que falaram aqui sobre o Hobby como um artista, ele fala sobre isso. De você olhar muito. Tipo, ficar atento ao que está acontecendo à sua volta, o que as outras pessoas estão fazendo. A Dani fez um projeto assim. O Joãozinho fez um projeto assim. O que eu posso tirar dessas duas ideias e criar algo para mim? O Léo criou... Porque tudo que a gente cria... Acho que quem falou isso, não sei se foi o Steven Jobs, que nada se cria, tudo se copia. Enfim, não lembro. Criatividade S.A.S, uma coisa assim. Criatividade é o nome do livro. Criatividade. A, né? Acho que é dos caras da Disney lá, não. Pixel, da Pixel. Eles falam sobre isso, né? Que é da Disney. Isso. Então, assim, nada se cria, tudo se copia. Não é que você vai tirar uma ideia 100% do que a outra pessoa fez. Não, tu vai tirar alguma coisa dali, alguma coisa daqui. É como se fosse um computador que vai armazenando. E depois dali tu cria uma pasta e vai criando um projeto, vai criando uma coisa, vai tirando daqui, vai... Só que tu tem que ter uma ideia vai colocando o seu eu, né? Isso. Seu eu naquela só que tu tem que também, assim, ter uma direção de pra onde que eu quero... onde é que eu quero chegar com essa ideia toda, essa criatividade? Não é só você armazenar as coisas e, agora eu vou criar alguma coisa. Não. Tem que saber pra onde tu tá querendo ir. Eu tirei uma frase aqui do Michael Gladwell, do livro Outliers, que é um baita livro, que ele diz assim, a prática não é aquilo que uma pessoa faz quando se torna boa em algo, mas aquilo que ela faz para se tornar boa em algo. Então é diferente, né? É diferente. Então, assim, começa a observar um pouco mais as coisas à sua volta, começa a trazer mais a sua consciência para o momento, tente estar mais presente no teu dia a dia, que as coisas vão ficar muito mais claras, né? E eu estou percebendo muito isso, assim, as coisas vão começar a ficar muito mais claras, você vai começar a perceber coisas que você não estava percebendo antes e que estava ali, na tua cara, na tua frente, né? A gente está participando agora desse projeto ali do Joel, da Travessia, e eu vejo, assim, que muitas pessoas começaram a fazer coisas que sempre fizeram, né, no dia a dia delas, só que agora elas estão ganhando dinheiro com aquilo. Tipo assim, quando que ela ia pensar que, eu adoro cozinhar, sempre fiz isso, e agora eu tô ganhando dinheiro com isso. Por que eu não fiz isso antes? Porque ela teve o clique agora, e tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá? Cada um no seu tempo. Eu sempre acho que as coisas têm o tempo para acontecer, né? Assim como teve o tempo para eu escrever o livro, teve o tempo para essa pessoa ver que agora ela consegue ganhar dinheiro fazendo pão, por exemplo, né? É verdade. É verdade. E essas pessoas que estão... É isso que você está falando. Você utiliza a criatividade para conseguir, nesse momento, principalmente,
sair um pouco do sufoco, resolver os seus problemas. Então, às Sim. vezes a gente tá assim, eu preciso resolver isso e não consigo. Vai lá pro seu momento, vai escutar uma música, vai dançar, vai Respira, brincar né? com as crianças, respira, pensa nisso, fica olhando na rua, e se fosse aquilo, de repente vem uma ideia daquilo que você precisava, e aí você Exato. fala, já sei o que eu vou fazer. E aí você coloca em prática, porque também não adianta você ser criativo e manter aquilo na cabeça. Eu sou super criativa, tá tudo aqui, ó. Tá, mas Exato, cadê? exato. Né? Você precisa exteriorizar isso daí para que as coisas possam. Pode ser que você não seja um dono de uma empresa, que você seja um funcionário e que nesse momento em casa você consiga ajudar a pessoa lá, o dono. Falar, nossa, eu Exato. tive uma ideia, que tal se a gente fizer isso daqui? Então, não tenha medo também de ser criativo e mostrar para a pessoa suas ideias, né, de compartilhar essas ideias, porque pode ser que você ache, eu acho isso vai ser fantástico, ou, isso aí eu acho que é uma porcaria, aí você fala com alguém fala, isso é fantástico, Exato. né? E aí a pessoa fala, nossa, só você fazer dessa forma ao invés dessa daqui vai ficar muito melhor, e aí a pessoa dá uma Sim. ideia, enfim, e aí são pessoas que estão ali utilizando criatividade, sem medo, né? E resolvendo problemas utilizando justamente a Acho criatividade. que a coisa que eu mais percebo, assim, acho que o maior medo hoje do ser humano. Acho que o Pedro falou sobre isso na live de ontem, antes de ontem, que o maior medo do ser humano hoje é o que os outros vão pensar de mim em si. Sabe? É. E quando você quebra essa barreira, tu sente assim, uma liberdade do cacete, assim, ó, tu pensa, meu, que legal. Que coisa gostosa. Que sensação boa quando você tá cagando e andando para o que as pessoas falam de você ou pensam de você, né? Porque daí tu tá sendo você, cara. Tu tá colocando tudo aquilo pra fora, tu não tá preso, não tá bloqueado com nada. Então, assim, eu tô nesse processo agora. Tipo, sei lá o que a pessoa vai falar, tô nem aí. Mas é difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. É um processo, é um passo de cada vez. Tá, será que até aqui eu consigo ir? Vou tentar. E tu vai. Não deu certo. Volta um pouquinho. Será que eu consigo ir agora de novo? Vou. Agora deu certo. Beleza, passei por esse muro e o mundo não caiu. E continuo vivo, né? Por exemplo, o ano passado, quando eu fui dar essa palestra em Portugal, eu sempre fui assim, muito inseguro. Medroso, né? Como eu falei ali. Mas assim, tipo, de fazer as coisas sozinho. Eu sempre achava que eu tinha que ter o apoio de alguém tinha que me dizer, não, vai lá e faz isso mesmo. Ou sempre tinha que ter aprovação, né, que a gente tá falando, sempre tinha que ter aprovação de alguém. Eu disse, eu preciso me colocar numa situação de risco, de medo, fazer isso por mim sozinho. E aí, quando eu fui para Portugal, ano passado, eu já fui uns dias antes, aí eu comprei 2 passagens para Viena e Bratislava. Então, na Áustria e na Eslováquia. E eu não falo nada de inglês, muito menos alemão, que é o que eles falam na Áustria, e muito menos eslovaco, que é o que eles falam na Eslováquia. Mas eu disse, não, e agora eu vou, né? Comprei, se vira, né? Se vira. E eu fui, e foi muito engraçado, eu dava risada sozinho das situações que eu passava, assim, tipo, meu Deus, não acredito, né? E eu tive que me colocar... Ô, Léo, deixa eu só avisar aqui, ó. Gente, talvez a gente caia, tá? Vai dar 1 hora agora, aí a gente retorna porque a gente tem coisa importante pra falar. Então, Sim. se cair, voltem, porque a gente tem recados muito legais pra vocês. E aí o Léo também vai tirar as dúvidas, que até agora a gente não colocou, vocês não colocaram perguntas aí pra tirar. Então, se cair, não saiam, tá bom? Voltem aí. Se cair, porque volta, galera. Vocês vão gostar do do que a gente ainda tem aí pra falar pra vocês. Se cair, a gente levanta. E aí, eu fui sozinho para Viena e Bratislava. E quando eu voltei para Portugal, eu disse, meu Deus, que legal. Que coisa bacana. Foi a melhor experiência assim, que eu vivi nos últimos anos, foi me colocar nesse desafio, assim. Porque para mim aquilo ali era um baita desafio. Não falar inglês, não falar alemão, não entender o que eles estavam falando e ter que me virar, sabe? Foi muito legal. Então, tipo assim, é difícil sair da zona de conforto? Sim, é difícil. Mas olha o que isso vai te trazer de bom. Olha o que isso vai mudar na tua vida, né? Você vai ver que, eu consegui, eu posso. Quantas coisas mais eu posso fazer então, né? Vou me colocar mais vezes nessas situações. Perfeito. E aí você começa a ver que
sair daquela máscara, sair daquele medo, vai te Vai levar... cair, Cara, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Olha só, Imagina! o meu namorado perguntou, quanto tempo vai demorar a live? Eu falei, 1 hora? Ele falou, ah, tá bom. Aí ele falou, Aí ele falei, claro que é 1 hora, o Instagram só deixa uma. Ele, nenhuma live sua tá demorando só 1 hora. É que Impossível, ele não gente. conhece o Léo. Se ele conhecesse o É Léo, aí que ele iria impossível. falar, realmente não vai durar 1 hora só. Como é que as pessoas conseguem fazer essas lives de 2 horas sem cair? Por que eles conseguem? Me diz. Não dá no Instagram, não dá. Sem cair, não dá. É 59 minutos que o Instagram deixa. Não, mas eles estão fazendo agora. Tá, tem várias pessoas fazendo live. O Pedro, ele fica quase 3 horas. No Direto, Instagram? sem cair. Ele tá com isso agora. Alguma Não sei coisa o que estranha, acontece. porque todo mundo é só 59. Tanto é que o Joel faz as lives dele com 59 e cai. Cai sempre na metade. Então. Agora no Pedro, YouTube não. No YouTube tá até mais, no Facebook até mais. É só o Instagram que são 59 minutos. Mas eu não vamos sei lá. o que os caras estão fazendo. Fala, continue aí dessa viagem. Não, foi isso. Então, assim, eu acho que quando você sai dessa... Quando você quebra esse muro que está na tua frente, quando você transpõe ele, é muito difícil você subir o muro. Muito difícil subir o muro. Mas quando você passa ele, a sensação de liberdade, de conquista, de eu consegui fazer isso, é muito legal, é muito incrível. E os ensinamentos que você traz dessas experiências são ótimas. Então, assim, quando você deixa de ser o que as outras pessoas esperam de você e é você mesmo, é outra situação. É outra Justamente, questão. eu ia falar justamente isso. Eu ia falar, parem, a gente tem que parar. Eu falo por mim, falo pelo Léo. Nós temos que parar de ser o que as pessoas querem, ou que a gente acha que as pessoas querem que a gente seja, e a gente precisa passar a ser nós mesmos, porque às vezes a gente se cobra muito, porque, é que a pessoa me vê assim, então eu tenho que ser assim. Não, você é um ser imperfeito como a outra pessoa, então seja imperfeito, mostre suas imperfeições sem medo, né? E a criatividade vai te ajudar nesse processo. Com certeza, você sendo você mesmo, você vai ser cada vez mais criativo, vai conseguir cada vez mais sucesso. Quantas lojas não tem de diferente por aí? Né? Você mesmo falou de um consultório. O consultório de uma... Você viu o médico que dá lá a injeção na criança e fica cantando, o bebezinho fica olhando, ele vai lá, bum, dá a injeção, a criança nem chora. Entendeu? Você acha que se ele tivesse ali pensando o que o pai vai achar, que eu sou um besta falando com a criança desse jeito, né? Que eu sou um louco, que nada vai dar certo, ele não sairia daquilo ali. Então ele foi ele, não tá nem... E naquele momento ele não estava nem aí pro que o pai da criança estava achando, pro que os outros estavam achando. Ele estava sendo ele e viralizou na internet. Todo mundo ficou postando ali, o médico, o enfermeiro que fez isso daí. Então, é a gente parar de ser o que os outros querem. O Léo, a gente tem esse problema. A gente se cobra muito, mas a gente se cobra muito querendo ser perfeito. Mas a gente não vai ser perfeito. E aí, isso aconteceu comigo, assim, às vezes eu ainda quero ser perfeita, eu falo, ainda não tá bom. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que parar com isso, porque isso só me bloqueia e bloqueia a minha criatividade também. O Léo sabe que eu comecei a gravar vídeo, e aí foi um amigo em comum nosso, quando eu comecei a gravar vídeo alguns anos atrás, que eu tinha montado o e-book, super criativo, né, Léo? Super legal, não sei o que e tal. E aí um amigo nosso falou, tá, e aí, você vai colocar esse e-book? Por que você não grava vídeo? Eu falei, eu gravar vídeo? Eu falei, não, imagina, é uma vergonha, não sei o que. Você fez teatro, você foi modelo, vai ser fácil. Eu falei, não, não vai ser fácil, não. Aí um dia ele chegou assim, eu vou lá no seu estúdio gravar esses vídeos. E aí ele apareceu lá do nada, eu falei, mentira, né? Claro que eu levei uma maquiagem, que eu falei, vai que ele ele é meio louco, assim. Aí eu falei, mas eu acho que ele não vai aparecer, gente. Ele apareceu lá, com uma moça lá, já com toda equipada, com câmera, com luzes, não sei o que. Eu falei, gente, mas peraí, eu achei que ia ser uma coisa mais caseira, né? E aí eu sei que eu, tentando ser perfeita, queria ler praticamente o que eu tinha escrito, né, no e-book. Aí eu olhava assim, queria falar, aí não dava certo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gaguejo mesmo. Eu sou uma pessoa que fala errado e vou lá e arrumo o que eu acabei de falar. E eu queria ser certinha. E não estava saindo. Aí eu virei para ele e falei, sabe de uma coisa? Não vou ler nada e deixa aqui que eu vou falar do jeito que eu quero, entendeu? Porque se eu ficasse me preocupando com o que as pessoas vão falar, ela gaguejou.
Aí ela errou, não ia sair. Então, naquele momento, eu tive que falar assim, sai daqui, né? Um fantasminha falando na minha orelha, sai daqui que eu vou fazer do meu jeito. E aí eu fiz. E até um tempo atrás, né, Léo, eu comecei a falar pro Léo, Léo, eu tenho um projeto e tal, o que você acha? Eu gravei um vídeo e mandei pro Léo. O Léo falou assim, tá muito certinha, essa não é você, pode fazer um outro sendo você. Verdade! Thaís, foi o Marcel mesmo. E aí o Léo e o Marcel falaram a mesma coisa. Eu mandei pros dois amigões, assim, meus. Os dois me mandaram a mesma mensagem. Dani, tá muito certinha, você não é assim. Pode ser você no vídeo. Meu, eu comecei a rir, que eu não me aguentei. Nesse livro aqui, a Elizabeth fala justamente isso, que a gente tem uma vozinha que sempre fica ali, ó, não tá bom isso, hein? Ó, vai fazer isso aqui. E você tem que jogar essa vozinha pra fora. E eu também, eu sou assim, né? Que nem você. Só que eu agora tô muito nessa vibe de, tô nem aí, vou fazer e pronto, sabe? Vou postar, vou falar, vou não sei o quê. Depois, às vezes que eu posto, meu Deus, será que eu tiro? Mas não, cara, é que quando eu gravei o primeiro vídeo, no primeiro vídeo, eu lembro que eu fiquei assim, um tempão pra gravar aquele vídeo. E eu treinava, eu falava, eu não sei o que. Ficou péssimo. O primeiro vídeo ficou um horror, assim. Mas tu tem que ter o primeiro vídeo, né? Tu tem que ter um pontapé inicial. E como que o negócio vai surgir? Por exemplo, quando eu fui escrever o livro, eu dizia assim, não, esse livro tem que ser perfeito. Eu disse, tá, mas como é que ele vai ser perfeito se eu nunca escrevi um livro de criatividade antes? Ele vai ter erro, ele vai sair mais ou menos. O próximo vai ser melhor que o primeiro, porque eu já tenho uma experiência agora, né? Então é um processo, você vai passar por isso. A galera tem esse medo de gravar vídeo, mas ele não vai sair bom. Galera, se vocês querem gravar um vídeo e estão com medo, o primeiro vai ser uma M. Depois vai ficar legal. Outra coisa, Léo, até para falar do livro, eu sei que tem a Thaís aqui que é louca para escrever um livro, ela já tem essa ideia de escrever um livro faz tempo. Quero que você fale aí, né, da sensação que na hora que eu imagino você todo, né, querendo ser perfeitinho, né, que era pior antes. E aí você colocando esse livro para editar, como que você ficou de tipo, primeiro, eu queria que você falasse um pouco como surgiu essa ideia do escrever o livro, como você conseguiu editar, né? Assim, como você pensou numa editora, né, Thaís? Acho que a Thaís vai gostar de você contar aí como que foi esse seu processo. Na verdade, assim, eu sempre fui apaixonado por livros, mas não de ler livros. Eu gostava do livro, de do livro. E a paixão pela leitura, né? E eu pensei, que legal o livro, eu quero muito escrever um livro, deve ser muito legal escrever um livro. Só que eu imaginava que isso ia ser quando eu tivesse meus 60, 65 anos, sei lá na frente, né? E aí, porque eu não me achava capaz de escrever um livro, não achava que aquilo era pra mim ainda. E aí, em 2012, eu comecei uma pós-graduação, e a minha primeira aula da pós-graduação foi com o Joel. A minha primeira aula da pós-graduação foi com o Joel, foi dia 12 de abril de 2012. Acho que foi isso, 12 de abril de 2012. E aí, quando o Joel foi se apresentar, o Joel disse assim, eu tô fazendo mestrado, eu sou professor, tenho tanto... Ele era super novo, ele tinha 32 anos. E eu não sei o quê, e eu escrevi um livro. Eu disse, o quê? Ele é de educação física, e ele escreveu um livro, e o livro não tinha nada a ver com a área de educação física. Eu disse, eu preciso colar nesse cara. Preciso ficar próximo desse cara para aprender com ele. E aí, beleza. Aí, a nossa última aula da pós também foi com o Joel. E a nossa aula era para ser sobre musculação, ele começou a falar sobre vendas, marketing, não sei o quê. Aquelas coisas do Joel, né? E aí eu fiquei a irmã dele tá aqui, ó. Vamos, saudades, querida. Beijo. Beijo pra D. E aí eu cheguei pra ele, daí eu disse assim... Daí ele colocou uma frase, no final da aula ele colocou uma frase no quadro, era assim, se cheguei até aqui foi porque me apoiei em ombros de gigantes, que é uma frase do Isaac Newton. E aquela frase fez total sentido pra mim. Eu disse, puta merda, olha só onde é que quantas coisas eu já fiz, olha até onde eu já cheguei. E aí, naquela hora, é como se passasse um filme, assim, voltei, e aí eu pensei, eu não consegui isso sozinho. Eu consegui isso porque eu tive outras pessoas. E naquela hora, eu escrevi um livro. Esse primeiro aqui, ó. Tanto que o nome do livro é Você Viu um Gigante por aí? Por causa da frase de Isaac Newton, né?
Se eu conseguir me apoiar em ombros de gigantes, chegar até onde eu cheguei, eu sempre vou estar em busca desses gigantes. Por isso da pergunta, né? Você viu um gigante por aí? E aí, quando ele falou essa frase, na hora eu já comecei a escrever o livro na minha cabeça, assim, ó. Eu cheguei em casa e, sei lá, em uma semana eu escrevi. Em uma semaninha eu escrevi o livro. Porque estava tudo muito claro para mim. Tava com as ideias muito claras. E aí eu mandei uma mensagem, eu mandei uma mensagem pro Joel e disse assim, Joel, eu acho que eu escrevi um livro, o que eu faço agora? Ele, publica, né? Eu disse, tá, mas como é que eu publico? Ué, joga no Google, publicar livro. Que E eu fiz isso, joguei no Google, como publicar um livro. E aí comecei a pesquisar editoras, comecei a mandar mensagem para algumas, e aí encontrei essa editora de São Paulo, a Casuap, conversei com eles, eu quero publicar um livro, como que é, e tal. Aí eles me mandaram todas as regras, tu me manda o teu livro, a gente vê se o teu livro tem a ver com a nossa linha de editorial e tudo mais. Eles aceitaram a ideia, e aí foi um processo bem longo, porque demorou mais ou menos um ano para eles fazer toda a revisão, para fazer toda a diagramação, para fazer toda... Nossa, foi assim um processo bem complicado, né? Complicado assim, demorado, né? Eu sou muito ansioso, eu quero ver as coisas já para ontem. E aí eles mandavam umas coisas, eu não gostava, não gostei, manda de novo. E aí foi esse processo. Esse segundo livro, esse de criatividade, ele já foi um processo um pouquinho mais demorado. Por quê? Porque ele teve um pouco mais de estudo, né? Eu tive que estudar muito mais sobre criatividade e trazer esses estudos para dentro do livro. Então, assim, eu comecei a escrever ele em dezembro de 2017 e terminei de escrever ele em março de 2018. Isso, março de 2018. Aí eu não sei se tu quer assim que eu te explique como é que foi o escrever, o processo de escrever o livro. Não, eu acho que era mais nisso, né? Você se cobra tanto, né? Qual foi o start? Você falou aí do Sim. Joel, né? Foi uma frase. E aí, eu não sei se a Thaís tem mais alguma dúvida, se ela quer falar, quer fazer alguma pergunta em relação a isso. Ó, acho que quem foi ela que já mandou? Eu tenho anotado todos os tópicos, eu escrevo bem, a Dani é testemunha, ela foi minha orientanda eu orientei o TCC dela na faculdade. Porque escrevo histórias, porém eu quero colocar a fisiologia de uma forma divertida para conscientizar as pessoas. Porém, cadê o que tem o porém, Thaís? Qual é o problema desse porém? Qual é o problema do porém? Eu queria fazer a parte do texto e também colocar de forma de gibi, tipo tirinha, sabe? Não sei se tá claro. Não, dá para entender algo bem diferente, falar de fisiologia de uma forma mais leve, que é bem difícil, né? O que eu acho uma ideia muito legal, porque fisiologia é uma coisa muito tecnicista, né? Uma coisa muito fechada. E você tornar a fisiologia, acho que é a fisiologia do exercício, né, que ela tá dizendo, tornar a fisiologia do exercício algo dinâmico, prazeroso e gostoso nossa, para quem estuda, para quem vai ler, é muito legal. Eu acho que é o que mais ou menos, se a gente parar para pensar, né, é o que a Natália Arcuri faz com Me Poupe, porque falar de finanças não é fácil. E do jeito que ela coloca falar de finanças de uma forma engraçada, né, brincando com a situação, as coisas ficam mais leves, né? Então você começa a olhar e falar, nossa, eu faço isso. Como ela está falando de uma forma engraçada, de uma forma dinâmica, você absorve muito mais esse conhecimento, porque te gera uma emoção muito grande. Tu gera uma conexão com ela. Então imagina ela falando de dinheiro e você pensar, meu Deus, eu fiz isso, que engraçado. E aí essa emoção vai fazer com que você entenda muito mais. Então imagina a fisiologia. Meu Deus, eu não entendo nada do ciclo de Krebs. Se a Thaís conseguir passar o ciclo de Krebs de uma forma dinâmica... Vai ser bem legal. Thaís, você vai virar deusa da educação física, né? Eu acho que talvez... Léo, nesse momento, se associar com alguém, né, que manje de desenho, que manje dessa parte, seja interessante. A pessoa não é da área porque eu acho que assim, ela já mandou mais ou menos, ela já tem claro na cabeça dela o que ela quer. De acordo, de novo, com a física quântica, se você já sabe o que você quer, já está feito, já está criado, Thaís. Agora só precisa entrar em ação. Você tem que esquecer agora o resultado, esquecer o lá na frente, o futuro, e prestar atenção no agora. Tá, beleza, eu já sei o que eu quero. É só você começar a entrar em ação. Quem são as pessoas que podem me ajudar a fazer essa diagramação? Eu, por exemplo, o que eu fiz com o livro? Esse segundo agora.
eu tenho mania de ler os livros e rabiscar tudo, né? Eu vou escrevendo, eu vou marcando Que nem folha, eu eu. vou, né? E aí, assim, como eu já tinha tudo escrito no livro, Olha rabiscado, eu aqui. isso, como eu já tenho essas anotações, eu já sabia o que eu queria que estivesse no meu livro e já sabia aonde estava isso, lá no livro da Elizabeth, tá? Eu vou lá, eu sei que eu rabisquei isso, então eu vou lá nos meus rabiscos. E esses rabiscos eu ia colando nos post-its na parede. Então eu colocava. A primeira coisa que eu fiz foi os tópicos do quais seriam os capítulos do livro. Ah, eu quero que no meu livro tenha sobre educação, sobre futurismo, sobre comportamento, tal, tal, tal. Agora, onde que eu vou encontrar isso em outras áreas? Ah, sobre inteligência emocional. Quem que fala sobre inteligência? Daniel Goleman. Vai lá no livro do Daniel Goleman. Sobre educação. Quem que fala sobre educação? Ken Robson. Ia lá no livro do Ken Robson. E aí, pegando todas as ideias que eu queria trazer do Ken Robson para dentro do capítulo educação. Ah, sobre futurismo. Vou lá no livro da abundância, do Peter Diamond. O que ele fala? Vou trazer isso para o livro. E aí eu tinha lá os post-its na parede do meu livro. Assim, ah, tem isso, tem isso, tem isso. Isso dá para tirar, isso dá para colocar. Isso dá para tirar, isso dá para colocar. Ia mexendo, né? Depois, ó, senta a bunda na cadeira e escreve. Escrevi o livro, mandei para a editora. A editora gostou, tal, tal, tal. E aí eles fizeram a diagramação. E aí, o que tu achou? Ah, não, gostei, muda essa capa. Ah, gostei, tá legal. Ah, não gostei. E aí, como você quer fazer em forma de gibi, tu vai ter que escrever esse livro, talvez tudo de um texto corrido, vai ter que mandar para alguém que domine a parte da diagramação, que domine a parte de design, que é nessa parte das tirinhas. E essa pessoa vai te dar ideias também, ó, a gente pode fazer tal forma, pode fazer assim, pode fazer assado, pode tirar isso, pode... Porque, né, como é que eu vou transformar um livro de fisiologia em gibi? Talvez tu vai ter que criar uma história, talvez tu vai ter que criar personagens, talvez tu vai ter que criar o Crebinho, Eu talvez tu vai ter que creio. criar, né, não sei, tu vai ter que criar, de repente, uma história para contar a fisiologia. E aí, claro que tu não vai fazer isso sozinho, tu vai ter que se associar com outras pessoas, né? Não, perfeito. Legal, legal. Essas dicas foram bem interessantes, né? Eu vi o videozinho, deve estar lá no Instagram, no seu Instagram, o videozinho do Léo, depois ele mostra, ele tira uma foto e posta lá para vocês verem no Instagram dele. A parede do Léo toda cheia de post-it. Ah, calma aí, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Aí, ó. Essa é minha parede, a geladeira, minha irmã disse que não vai caber nada daqui a pouco. Então aqui é o Ô, seguinte, Léo, ó, mostra, são mostra a coisas. sua geladeira de novo, rapidinho. É igual a minha. Tem a cor do Nossa, ela é Edu muito também, igual a parecida tua. com a minha. Então, assim, ó, ali o que eu coloquei? Algumas estratégias que eu estou fazendo agora. Tipo assim, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo e o que está feito. Isso que eu coloquei ontem. Na verdade, tem muita coisa ainda para fazer, né? Aqui embaixo, esses post-it amarelo é de um encontro presencial que eu organizei com os meus alunos do personal trainer. Já foi, mas ainda tem que estruturar mais. Ali embaixo são ideias que eu tive, que eu não coloquei ainda nada em prática, mas estão ali, porque essas ideias depois eu vou puxar elas lá para cima, né? Então aqui tipo assim, são dicas do que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pensar, objetivo, meta, né? E aqui são as ações que eu tenho que colocar em prática. Aqui são 2 projetos. Aqui é um projeto, aqui é um outro projeto, e agora eu estou focado nesse aqui, nesse primeiro projeto, que é tipo uma consultoria online, digamos assim. Eu já fiz um que deu certo e agora eu quero melhorar ele. Então, eu estou trabalhando em cima dele agora e um e-book que eu já fiz que eu vou começar a rodar daqui a um pouco. Então, é assim, Legal. começa a colocar... Tem que começar a tirar as ideias da tua cabeça, porque se tu deixar as ideias ali presas, uma hora ela se perde e você acaba perdendo o feeling daquela ideia, né? É verdade. O Rê colocou aí. Tenho assim também cartolina. Eu também, Rê. Eu vou tirar foto e depois eu coloco aqui no Instagram. Eu também tenho, só que em cartolina. Mas é perfeito, é justamente Legal. isso. E eu acho que, Léo, para a gente finalizar, talvez, eu acho que é interessante a gente falar da importância sendo pai, mãe, irmão, educador, enfim, sendo amigo, ajudar as pessoas, sendo empreendedor, sendo chefe, ajudar as pessoas a desenvolver a criatividade. Porque o que eu vejo é muito, por exemplo, o chefe
só dando bronca ou, enfim, dando regras e não deixando as pessoas serem criativas. E se deixar as pessoas serem criativas, com certeza vão surgir ideias incríveis que vão ajudar e, de repente, tornar aquela empresa uma empresa totalmente diferente das outras. E assim como as mães com os filhos, né, Léo? De deixar a criança, principalmente nesse momento, não fica deixando ela presa, ou não faz isso, sei lá, dê um espacinho para ela, entrega algumas coisas para ela e deixa ela ser criança, deixa ela liberar essa criatividade, né? Observar. Sim. Tem um filme bem legal, Léo, não sei se você viu, que se chama Como Estrelas da Terra. Tá no Netflix, ele é de educação, ele tem 2 horas e 40, é um filme indiano, eu gosto, né? Indiano, eu morei na Índia, quem sabe, né? Então, né, eu tenho um carinho especial, aquelas músicas todas. Ele é um filme que às vezes viaja na batata, mas como uma forma criativa, e ele fala muito disso, entendeu? Da importância, às vezes, a gente observar aquilo que às vezes a gente acha que é um erro da criança estar fazendo aquilo, que não é, né? Aquilo ali, de repente, é como ela se expressa, é o que ela vai ser no futuro dela, enfim. Então, a gente incentivar como amigo, eu gosto, né? Eu e o Léo, a gente tem um grupo e a gente sempre teve esse grupo de um incentivar o outro. E aí, o que vocês estão fazendo? E aí, um ajuda o outro. Isso é importante. Então, se você tem um sócio, discutir mais de forma livre, tem muitas regras, para que aquilo possa, dessa forma, exteriorizar. Sim, sim. A tua conexão tá travando um pouquinho, Dani. Eu vi aqui que deu uma pausa aqui. Melhorou ou não? Tá, mas assim, voltou, tô te ouvindo, tá? A imagem só um pouco ruim, mas tô te ouvindo. Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que ter bastante noção. Aí, imagina, né? Voltou? Aí, acho que voltou, né? Galera, voltou? Dá um sinal aí pra gente. Se voltou ou não voltou. Manda coração, grita, dá um sinal de fumaça. Façam pergunta, que a gente já vai acabar. E aí, só a Thaís daqui teve uma teoria aqui com... O da Dani tá travando bastante aqui pra mim, Dani. Tá caindo muito? Eu tô tentando, eu tentei ligar o meu 4G, mas não foi, não. Foi pior do que o Wi-Fi. Tá, mas vocês estão me ouvindo, galera? Se não estiver me ouvindo, dá um grito aí. Mas enfim, continuando. Assim, é legal você estimular a autonomia do teu filho. A autonomia. Que ele seja autônomo, porque assim ele vai ser ele mesmo, tá? E claro que a gente não consegue viver sem regras, porque o mundo é feito de regras. A gente tem coisas a cumprir. Que se você descumprir, você vai ser penalizado por aquilo. Então isso, o teu filho tem que ter entendimento. Só que também tem que saber como tu vai passar isso para ele, tá? Como tu vai passar isso para ele. Tentar fazer com que ele seja o mais autônomo possível. Porque assim tu vai criar uma pessoa livre dessas amarras, sem ser uma pessoa que ela não quer ser, enfim. Acho que é isso que você tem que estimular no teu filho, é isso que você tem que trazer para dentro de casa cada vez mais, né? E não esquecer de que eles sempre vão estar se espelhando em você. Os seus filhos, eles são reflexos daquilo que ele vê dentro de casa, daquilo que ele tem exemplos, né? A gente é regido por exemplos. Então, assim, eu tenho forte influência do meu pai, forte influência da minha mãe, porque eu me criei com eles, né? Tenho forte influência das pessoas que estiveram sempre comigo. Então, tem que começar a avaliar, será que eu estou sendo um bom exemplo para os meus filhos? Ou tu pode se perguntar, será que o meu eu criança, ele estaria orgulhoso do adulto que eu me tornei? Né? São coisas que você pode começar a se perguntar, a se questionar. Perfeito. Bom, eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta. Eu sei que não é só a minha internet, eu vi um monte de gente escrevendo que está caindo, o Renato foi um, né? Caiu, voltou, eu tô vendo que está tendo um problema, né, geral. Enfim,
Mas quero saber, Léo, na outra live passou 96 pessoas pela live, tá? Eu tirei uma fotinha depois para te Legal. mandar. E eu quero saber se alguém tem perguntas para fazer, senão a gente finalizar. Não te ouvi. Repete. Tá, a minha internet tá meio... Para a gente finalizar, eu queria ler uma parte do livro, a parte bem finaleirinha, bem no finalzinho, que eu acho bem legal. E gostaria de deixar de mensagem para a galera. E se fazer sentido para vocês, vocês mandam aí um sinalzinho de fumaça, tá? Vamos lá. Ser criativo é ser ousado, e ser ousado não é ganhar ou perder, nem ser melhor ou pior, é ser corajoso. Ter coragem de ser você mesmo, ter coragem de acreditar em você, ter coragem de quebrar os padrões, ter coragem de entrar em ação, ter coragem de arriscar, de enfrentar seus fantasmas, de enfrentar os outros, ter coragem de mostrar a sua essência, ter coragem de ser. Além de muito trabalho pesado, a criatividade é uma conexão com você mesmo, é um acúmulo de repertório. Eu fiz uma camiseta, e eu gosto muito de falar isso, que legal, eu gostei. Ser criativo é um ato de coragem. Olha, muito legal, aí, parabéns. A gente... Vamos tirar um print? Faz um print nosso, né, Dani? Pelo amor de Deus. Eu já fiz, você acha que não? Eu acho que eu só não te avisei. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Aê! Ó, a Thaís falou assim, ó. A Thaís assim, ó. Eu tenho uma pergunta importante. Posso encher o saco de vocês e mandar as coisas sobre o livro? Claro que pode. Pode sim. Pode sim. Eu cobro por horário. Brincadeira. Pode. Ó, turma, a gente quer falar, tá? Que nós vamos fazer um sorteio do livro do Léo, tá? Então, para participar do sorteio, vocês precisam ir lá seguir o Léo. Vocês precisam me seguir, se alguém que não esteja seguindo, tá? E aí a gente vai fazer um post, e nesse post a gente pede para que você marque pessoas que você acredita que precisem assistir essa live, que precise, né, Léo? Pessoas que você acredita que a gente pode estar ajudando. E aí eu e o Léo vamos fazer o mesmo post, mesma fotinho com as mesmas coisas. E aí vocês marquem aqui no meu, marquem lá no do Léo, pessoas que vocês queiram. E assim, a pessoa sorteada... Quando que a gente vai sortear, Léo? Boa pergunta, né? Quando? Hoje é sexta, a gente pode sortear na segunda. Tá bom, então aí na segunda-feira a gente sorteia esse livro do Léo, tá? O Criatividade. E quem tiver interesse também, né, no for sorteado no livro Criatividade, ou no primeiro, que é uma história incrível dele, e vocês conseguem, quando você lê, um livro que me inspirou muito, quando eu li o livro do Léo, eu percebi que todo mundo tem uma história, e uma história que você pode incentivar outras pessoas. E quando você lê o livro do Léo, você fala assim, poxa, eu também posso fazer o que o Léo fez, contar uma história de vida minha, de superação, para ajudar outras pessoas. Então é um livro que me incentivou muito, inclusive eu comecei a escrever um livro e parei, que é sobre a minha história, a minha carreira de modelo, enfim, porque eu li o livro do Léo e aquilo me inspirou. Então, se vocês quiserem, é só entrar em contato com o Léo manda aí, né, Léo, para as pessoas que têm interesse em comprar, adquirir esse livro, é só entrar em contato com o Léo. Manda um direct que eu mando, galera. É isso aí. E eu acho que é isso, né? Ninguém mais, o Renato não mandou mensagem aí de pergunta, Vivi, eu acho que as pessoas ficaram mais querendo saber mais da sua história, né, e de tudo que você tem para contar, do que dúvidas, né? Legal. A gente quase não fala, galera, como vocês puderam perceber, a gente não gosta de falar. Acho que a gente tem que marcar mais lives, Léo. Eu também acho. Lá no YouTube, porque lá no YouTube não tem problema com o tempo, né? E aí a gente pode conversar legal. Aí vocês fazem a pipoquinha de vocês, pegam um cafezinho e vamos assistir uma live com a gente. Nossa, vai ser 5 horas. Não, inclusive, eu quero começar agora um projetinho, eu espero achar tempo para fazer isso. Mas, assim, eu tô com tanta saudade dos meus amigos, que, assim, a gente quase não conversa, não se vê agora nessa quarentena, né? E a gente acaba perdendo um pouco esse contato, essa aproximação. Então eu quero fazer umas lives com esses amigos próximos para matar a saudade e pra gente falar sobre histórias de vida, histórias de superação, para ajudar outras pessoas, né? Que a gente geralmente faz
eu mesmo, né, faço muita live falando sobre exercício físico, sobre alimentação, mas várias pessoas falam sobre isso já. E eu quero contar histórias reais, eu quero contar histórias de pessoas reais, eu quero contar a história de superação da pessoa que saiu do fundo do poço, como que ela fez isso. Isso vai ajudar os meus clientes também, tenho certeza. E só vai matar a saudade de conversar com essa galerinha. Eu falei pro Léo que eu tenho... pode chamar. Eu falei pro Léo que eu tenho um projeto, o Léo sabe disso há muito tempo, eu não tirei do papel ainda. Na verdade, eu comecei a gravar e parei. O Léo assistiu um vídeo que era... galera, há muito tempo. Que é falar sobre os fracassos, né, da minha vida, compartilhar aí, ver como a pessoa superou tanto. Porque eu falo assim que fracasso é comigo, né? A pessoa que já fechou o estúdio, já fechou o segundo estúdio, já arruinou um casamento, já arruinou como que se diz? Um emprego, né? Que era um bom emprego. Enfim, todas as cagadas do mundo eu acho que eu já fiz. E aí eu falei pro Léo que eu ia fazer uns vídeos engraçados contando tudo isso daí para as pessoas, né? E para elas verem que elas não são as únicas, enfim. Isso é sobre história, né, Léo? E é isso aí, ó. A Thaís, vocês são incríveis, adoro vocês, mesmo vocês sendo geminianos. Obrigado! Os geminianos são excelentes, maravilhosos. Só perde para arianos. Depois de Áries, Gêmeos é o pior. É verdade, né? Eu concordo. Ó, o Renato, eu fiquei refletindo, cadê? Cadê? Eu fiquei refletindo a frase, se eu cheguei até aqui, cadê? Se eu cheguei até aqui é porque eu me apoiei nos ombros de gigantes, forte. Obrigada por compartilhar. Isaac Newton, uma baita frase. Inclusive, tem uma das minhas músicas preferidas é I Am Giant, que é do... que o cara fala justamente sobre isso. Vamos ver se eu acho aqui. É muito legal. E, gente, vocês podem dar ideias pra gente, né? Pra mim e pro Léo. Podem sugerir aí alguma coisa por mensagem aqui, falando o que vocês gostariam de que a gente falasse, que a gente convidasse para uma live, eu ou o Léo, ou os dois juntos. Enfim, deem ideias aí pra gente poder, né? Olha, aquilo aí estimula a nossa criatividade. Sim, ó, a Rosa está me chamando para Santos. Desse ano não pode passar. Eu estou prometendo essa visita em Santos faz tempo, né, Dani? É verdade. Louco para ir para Santos. Eu tenho muitos amigos em Santos. Eu tenho uma paixãozinha aí por Santos. Muito. Verdade. Eu já chamei várias vezes, estou esperando ele vir. Vamos fazer o seguinte, Dani. O dia que eu for, a gente marca, sei lá, uma palestra, um evento. Chama a galera no churrasco. Dele conversar. Demorou, vamos marcar assim. Bom, gente, acho que é isso, né, Léo? Vamos finalizar para a gente poder almoçar, que daqui a pouco a gente tem uma reunião. Beleza. Dani, tá bom? Obrigado, tô morrendo de saudade. Obrigada, Léo. Também muito saudade. Que eu possa ir para Santos visitar, e você também tem que vir para Blumenau, né? Eu nunca Pode deixar que eu vou. Você tá eu fui perto, né? Eu fui perto, mas não fui para aí. Então. Muito obrigado. Quando quiser, é só me chamar e eu vou te chamar também. Pode deixar. Vamos fazer uns projetos juntos. 2 Geminianos vai ser o nome. Meu Deus! Vai mudar o tema toda semana, né? Vai começar com o tema. Nosso... De 5 em 5 minutos. Mas vai ser divertido, vai. Vai, certeza. Galera, muito obrigado para quem participou. Obrigada. Tá? Deixa eu Obrigada, gente. Beijo. Pode deixar. E, gente, mandem os feedbacks pra gente, isso é muito importante. Sim. Beijinhos e participem do sorteio aí, tá bom? Do livro do Léo. Beijos. Tchau. Bom final de semana, bom feriado para todos. Tchau, Léo. Beijo.